8º programa do Desvio Padrão, e hoje o tema é debentures. A gente está escutando muito falar de debentures incentivadas, e o que é isso? Vale a pena? Não vale? O que é? Vale? Tudo isso a gente vai discutir aqui hoje no programa. E eu vou passar primeiro a bola para o Gustavo, que vai dar uma geral. Então, começando, o que é, então, esse papel, o que é essa debenture, e depois a gente começa já a entrar na debenture incentivada, que é o que vocês devem estar escutando mais falar ultimamente. Vamos lá, Gustavo? Tá bom, vamos lá. Obrigado, Fê. Boa noite, todo mundo. Vamos lá, acho que eu montei uma apresentação, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu entro e a gente vai em cima dela. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei algumas linhas do que são os pontos básicos da debênture, né? Então, primeiro, debênture é um valor mobiliário, né? Então, assim, todo valor mobiliário tem a CVM por trás, né? A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que define as regras todas para debêntures, não só define as regras, como toda a parte de formatos, punições eventuais, dar segurança para o investidor, né? Então, assim, as debêntures precisam ser registradas junto à Comissão de Valores Imobiliários. Elas são ativos, são dívidas, né, de empresas, né? Então, empresas emitem debêntures para ter dinheiro, para recolher dinheiro, e através da debênture elas assumem uma dívida com os compradores das debêntures, tá? Quem pode emitir debêntures são as sociedades de ações, né, as SAs de capital fechado ou aberto, né, com uma restrição aí que as companhias, as emissões que são públicas, né, que tem para mais do que para vários agentes, essas precisam ser de companhias abertas, né, com registro na CVM, né. O fluxo de amortização é bem flexível, as formas de remuneração também, tal, as parcelas, as condições de remuneração, de tal forma que você tem uma amplitude muito grande aqui para a empresa captar de acordo com o fluxo de receitas que ela vai ter. Tá? Então, a ideia da debênture é que ela seja um título de longo prazo e com fluxo casado o máximo possível com as receitas da empresa para que ela pague essa dívida com as receitas futuras que ela vai ter. Então, é bem flexível as condições desse papel, né? Ele tem um documento sempre, que é uma escritura, isso qualquer debênture tem, obrigado a ter, e esse é o documento mais importante que a debênture pode ter, porque nele vão estar descritas todas as condições, as garantias, as formas de pagamento, o indexador, prazo, todos os riscos inerentes à debênture, né, tudo, né? Isso aqui, antes, quando não era digital, era um tomo, assim, parecia um dicionário, das antigas Bastas, aquele negócio era um negócio gigante que tinha. Tá? Mas aqui está descrito todas as características dessa debênture. Tá? Seguindo, o prazo de resgate pode ser definido ou indefinido, né? Você tem o caso das debêntures perpétuas, né, que são categoria quase ações, né? Elas não têm vencimento, mas elas pagam, ao invés de ações que pagam dividendos, elas pagam juros anuais ou semestrais já definidos desde o começo. As debêntures elas podem ser conversíveis em ações, né, em determinada data, tantas quantidades daquela debênture se transformariam em ações por um determinado preço. Um pouquinho da taxonomia, ela pode ter garantia real, né, caso a empresa não pague, você pode ter direito a uma fábrica na empresa, né, ela consegue ter umas garantias flutuantes, ou com privilégio geral, pode ser com preferência, pode ser subordinada às outras dívidas, né, onde ela vai entrar como segundo pagamento aí das dívidas. Que mais? Ela pode ser, tem dois tipos de emissão, né, basicamente, uma emissão pública ou emissão privada. Tem duas instruções da CVM lá, a instrução CVM 478, se não me engano, ou 456, mas não esqueci o número, que define quando você vai fazer uma emissão privada ou pública. Se ela é uma emissão privada, você tem que tomar alguns cuidados, mas ela é menor do que de uma emissão pública, porque ela, em geral, está indo para uma outra pessoa que entende o que está comprando. Quando é emissão pública, quando você vai vender para o público em geral, você, como emissor da debênture, tem que cumprir com muitos outros pontos para que você dê a informação necessária para o agente que está tomando a decisão de comprar. Tá? O processo de book building normalmente é o processo pelo qual se vende as opções de emissão pública, né, como se fosse um leilão, onde todo mundo colocaria os preços que quer comprar aquela
debênture, e você tem aí um book runner, que é quem está gerindo esse processo, que vai definir quem vai comprar de acordo com os preços que foram mandados. Ela pode ter repactuação, né? O que vem a ser repactuação? É preço. Então, eu tenho uma debênture de 10 anos, que vence em 10 ou 20 anos, mas que tem uma repactuação de preços em 5 anos, né? Ou seja, eu defino a taxa que ela vai pagar de hoje até o 5º ano, e no 5º ano a gente vai decidir qual vai ser a taxa para frente. Caso não entre num acordo, em geral, a cláusula que tem é que essa debênture é paga antecipadamente, aí virou um título de 5 anos e não de 10 ou 20, que nem a gente falou. Isso aqui eu vou entrar depois, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, mas o que é... eu acho que isso aí é para dar um pouco da ideia do que é debênture, né? Então, só fazer um resumo rápido, eu coloquei bastante detalhes aí já nesse começo, né? Mas, assim, a debênture é um título de dívida de empresa, SA, né? Então, ela precisa captar dinheiro para fazer um investimento, não para capital de giros, mas coisas de longo prazo, ela emite uma debênture. Tá? Então, ela emite uma debênture aí de longo prazo, são títulos de longo prazo, 5, 10 anos, eu já vi até perpétuos, que não tem vencimento. Então, essa é a ideia. Ela é também um instrumento muito flexível, como eu falei, por conta do fluxo de caixa da empresa. Então, essa debênture pode ter pactuação, ela pode ser IPCA, pode ser CDI, pode não ter indexador, ela pode, em alguns casos específicos, ser emitida em dólar, por exemplo. É um dos poucos títulos aqui no Brasil que você pode ter indexador dólar, tá? É bastante flexível, tá? Isso traz benesses para a empresa, né, caso o fluxo igual, mas, por outro lado, e eu já estou colocando um pouquinho da balança aqui do ponto bom e ruim, ela traz um problema para efeito de mercado, porque, assim, se cada debênture é uma debênture, toda vez que eu for negociar essa debênture, eu preciso pegar a escritura e entender todos os detalhes daquela debênture. Então, assim, só esse fator por si já tira muito liquidez desse título, né? Então, assim, quem comprou e fez o estudo para comprar lá no mercado primário, né, que é aquele mercado onde você comprou da empresa, né, a primeira emissão que ela fez, está lá com esse título. Se ele quiser vender, ou ele vai ter que achar alguém que comprou nesse mercado primário, ou alguém que tenha o tempo, a vontade e queira pegar essa debênture e entender o que ela é. Isso aí demanda um tempo. Então, só por esse prazo, a liquidez já não é tão grande como um ativo de bolsa, uma ação, que é aquele negócio que todo mundo sabe como é que funciona. Quando você vai direto na bolsa, já está definida a regra, né? Então, assim, a ação é desta forma, o CDB funciona desta forma, o LCA funciona desta forma. A debênture, toda debênture você tem que dar uma olhada. Então, isso daí tira muito liquidez da debênture no mercado secundário. Então, para quem tem a debênture e eventualmente quer vender, você pode correr o risco de, desde não achar quem compre, até achar quem compre, mas que queira pagar um prêmio muito grande para isso. Então, isso daí já é um ponto que é importante. A flexibilidade é bom por um lado, mas ela traz esse ponto do outro. Acho que era isso, dar uma introdução, agora a bola tá quicando aí. Eu acho o seguinte, o Gustavo comentou sobre as garantias. Por que é importante ter as garantias? Porque esse tipo de papel de investimento pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, em outros programas a gente já falou do Fundo Garantidor de Crédito, a debênture não é, porque ela é emitida por empresas privadas, não por instituição financeira. Aqui o papel é um pouco diferente, então ele conta com essas garantias, alguns, né, vai depender também da garantia. Então, isso é um tema importante, pelo risco de crédito, né, aqui, por ser emitido por uma empresa, a gente está falando de risco de crédito, então as garantias são importantes. Ponto que você comentou. E o outro ponto... e falando em risco de crédito, o que é importante também avaliar, que você estava falando da emissão, não sei o quê, é o rating, porque algumas agências classificadoras de crédito classificam essas debêntures, então esse é um ponto também para avaliar antes de comprar uma debênture, né? Como que é o rating dessa empresa, qual que é o risco de crédito. Só um ponto que eu acho, em relação ao que você está falando, pessoal, como é que eu vejo isso daí? Foi assim, primeira coisa é o risco da empresa, né? Você não vai comprar o debênture de uma padaria da esquina, porque essa padaria da esquina é complicada. Agora, se essa padaria tiver uma garantia de um dos 4 maiores bancos nessa debênture, você fala, ok, talvez essa debênture dessa
dessa padaria seja boa, porque se a padaria não me pagar, eu vou ter um banco gigante que vai me pagar. Então, assim, você vai ter todo um processo jurídico, etc. Mas eu acho que você tem que analisar, no caso, é o que você pouco está falando, os dois riscos, né? Esse risco da empresa em si, que aí você tem agências de rating que vão classificar isso, e as garantias em si, porque ela pode ou não ter garantia, né? Pode ser uma emissão da padaria sem garantia nenhuma. Isso. Né? A padaria é o exemplo que eu sempre uso, mas a padaria não poderia, porque ela não é uma sociedade anônima, né? Não poderia. Mas, assim, uma empresa que estaria classificada com risco mais alto, vamos dizer assim. Ou seja, estamos falando de um título de renda fixa, só que agora de crédito privado. Ao invés de eu emprestar meu dinheiro para o governo nos títulos do Tesouro, eu vou emprestar o meu dinheiro para uma empresa privada. Por que não dá para falar, olha, a debênture é isso, ponto final? Porque, como o Gustavo falou, ele é um título tailor-made, ele é um título feito sob medida. Então, como é a remuneração de uma debênture? Ela pode ser pré, pode ser pós, pode ser híbrida. Para cada caso, um caso diferente. Eu posso ter 3 debêntures do mesmo emissor, a mesma empresa emitiu 3 debêntures e cada uma delas tem regras completamente diferentes. E a questão então, das garantias é muito importante. Eu sei quem deve para mim, é a empresa que está emitindo, o nome dela já está estampado lá na cara. Então, eu já sei quem me deve. Agora, quais garantias adicionais ela está me entregando? Se a debênture ela é quirografária, não conversível ou subordinada, entenda, praticamente garantia nenhuma. Além disso, você pode procurar lá no termo de emissão, no material publicitário, assim, se tem garantias adicionais. Então, pode ter uma fiança, pode ter covenants financeiros, que são obrigações de fazer ou não fazer. Essa companhia, durante o prazo da debênture, ela não pode distribuir mais do que 30% do lucro líquido como dividendos, por exemplo. Então, isso é um exemplo de um covenant, uma limitação do que ela pode fazer com o lucro dela, porque eu quero preservar o patrimônio dessa empresa para saldar a dívida com as debêntures. É um título tradicionalíssimo no mundo inteiro, um dos mais antigos, e eu diria o segundo valor imobiliário mais negociado no mundo, ou mais emitido no mundo. Quando uma empresa precisa de dinheiro, a primeira opção dela é emitir dívida, emitir debêntures, porque é um título de renda fixa, custa mais barato para a empresa emitir a renda fixa do que um título de patrimônio, que são as ações de renda variável. Então, tem sempre grandes mercados de debêntures no mundo todo, no Brasil não é diferente. O problema aqui é a secundário, né, o mercado secundário. Se você quiser vender a sua debênture antes do vencimento, você vai ter dificuldade. No título do Tesouro, não. Todo dia está lá, o Tesouro recompra. Debênture é difícil revender. Sim, isso só agregando ao teu ponto aí, Arthur, assim, bonds, que é o que é equivalente a debênture lá fora, é o título mais líquido de empresa. Então, você tem Apple, Amazon, todas têm bilhões emitidos em bonds lá fora. A diferença que eu acho no mercado lá fora, acho que por mais que ele seja também um título flexível, lá fora o mercado acabou entrando com alguns padrões. Então, assim, em geral, esses bonds, a grande maioria, tem pagamentos de juros semestrais, né? Então, assim, eles têm alguns covenants, algumas características, são padrão para todos. Isso, obviamente, melhora muito a liquidez, né? Porque se você está trabalhando com uma debênture da Amazon, do Google, da Netflix ou de qualquer outra empresa, as características são muito parecidas. São pré-fixadas, pagam juros em 6 meses, tem um prazo de vencimento. Tá? Então, isso daí facilita muito o secundário, né? Então, além de estar no mercado que tem uma liquidez muito maior, por conta das empresas serem maiores, o mercado já ser mais desenvolvido nisso, você tem esses fatores de padronização que ajudam muito. Tá? Então, a padronização é uma luta da Anbima pela padronização. Se você entrar no site debentures.com.br, tem lá uma cartilinha de padronização e tal, mas o mercado não dá bola para isso e cada um emite como bem quiser, né? E agora, uma coisa é verdade, depois que você entendeu os títulos do Tesouro, a hora que você pegar uma debênture e vai ver, ela é pós-fixada, ela paga X% do CDI. Bom, então ela é muito parecida com o Tesouro Selic, é com isso que eu vou comparar. Então, ela paga IPCA mais um cupom de juros. Opa, então ela é muito parecida com o Tesouro IPCA, é com isso que eu vou comparar, né? Qual é o meu parâmetro para decidir se eu invisto ou não em debêntures? É comparar com os títulos públicos, aqueles que sejam mais parecidos com a estrutura da debênture. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. A gente está falando da baixa liquidez das debêntures.
fundos de debêntures. E aí você não fica tão dessa questão de liquidez, prazo de carência fundo, não vai ser liquidez diária, secundário. Ponto que prejudica o fundo, que ele tem taxas de administração, às vezes, que isso acaba impactando na rentabilidade. Para uma pessoa que é mais leiga, que não tem a condição de avaliar uma debênture, o fundo de debêntures não seria, talvez, uma ativa para... Sim, falhou um pouco o seu áudio, mas eu entendi. Você está perguntando se não seria uma alternativa melhor à compra direta da debenture, o investimento num fundo de renda fixa de crédito privado ou especificamente um fundo de renda fixa de debêntures. Para mim, está feito. Essa é a minha melhor alternativa, porque o investidor ele chega numa carteira bem diversificada desses títulos, com um gestor profissional fazendo análise de risco de crédito. Não é banal, não é só olhar, tem um rating AAA dado pela Fitch. Não é só isso que a gente tem que olhar. A análise de risco de crédito não é para amadores. Então, na minha opinião, fazer isso via fundo de renda fixa de crédito privado é mais indicado para todo mundo, pela questão da liquidez, pela gestão profissional, principalmente pela diversificação. Ao invés de eu empatar meu capital em um único título que não vai ter liquidez, eu consigo acessar uma carteira de milhões, às vezes de bilhões de reais, diversificada nesses títulos. Sim, aí a vantagem é que você vai ser pequenininha, e aí você não vai ter esse fator um pouco que a Fernanda estava falando, de que você vai comprar um pedacinho de cada debênture, se você sacar, provavelmente o fundo vai ter uma liquidez lá que já vai suprir o teu saque. Obviamente, se você for um cara grande dentro desse fundo, o teu saque também vai fazer com que aquele fundo tenha que vender aquela debênture. E aí tem uma manual de precificação que esse fundo vai ter, para ver como é que a hora que ele tiver que ir ao mercado vender aquela debênture, ela vai estar precificada corretamente. Né? Então, ele vai checar, ele vai estar lá um preço que aquela debênture vale R$1.000, ele foi tentar achar comprador no mercado, ele acha que ele vai conseguir a R$1.000. Se conseguir, ótimo, o modelo dele de precificação está muito bem feito. Se não conseguir, ele vai ter que vender R$900. Aí você teria uma cota. Aí você mexeu em outro vespeiro, hein, Gustavo, que é melhor a gente nem se alongar, mas não existe padrão para marcação a mercado de títulos com baixa liquidez. A mesma debênture pode estar em 2 ou 3 fundos diferentes, precificado em cada um deles com um valor diferente. Mexemos em outro vespeiro, que é marcação a mercado. A marcação a mercado desses títulos é isso aí mesmo. Acho que algumas debêntures específicas, a Ambima tem uma ideia de fazer isso, então algumas debêntures, a Ambima coleta preço de vários agentes e publica esse preço diariamente. Então, ele pega todos os agentes que operam alguma coisa desses debêntures, informa a Ambima qual é o preço, ela faz lá, via um modelo, qual que é o preço médio disso daí, e publica. E aí, todos os fundos acabam usando aquele preço para essas debêntures. Mas eu não sei quantos debêntures tem lá hoje, mas não é a imensa maioria das debêntures. Né? Em geral, são as debêntures com emissões maiores e que acabam tendo alguma liquidez. Bom, queria falar das debêntures incentivadas. Debênture é um negócio super tradicional, tem no nosso ordenamento aqui desde o primeiro Código Civil, Código Comercial e tal. Em 2011, foram criadas as debêntures com incentivos fiscais. Então, se a destinação dos recursos, eu sou uma companhia permitindo debêntures porque eu quero dinheiro emprestado, se a destinação desses recursos for para obras de infraestrutura, o Ministério pode, então, dar essa chancela, e aí a debênture ela vem com esse benefício fiscal. Ela é isenta de imposto de renda para a pessoa física, e para a pessoa jurídica a tributação é de apenas 15%. E no outro caso, na debênture tradicional, que não é incentivada, segue a tributação geral da renda fixa. Começa em 22,5%, cai para 20%, 17,5%, depois 15%, após 2 anos. Na incentivada, é 0 para a pessoa física, e é 15 já na largada para a pessoa jurídica. Então, esse mercado de debêntures incentivadas tem crescido bastante desde então, e isso é muito distribuído para as pessoas físicas por conta da isenção de imposto de renda. E aí que mora o perigo. Mas antes de eu sair falando, porque quem já foi meu aluno sabe bem o quanto eu falo disso aí, né? Antes de eu sair falando, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre debêntures incentivadas. Eu vou falar mal também.
Não, o que eu acho é o seguinte, o governo brasileiro tem algumas formas um pouco, às vezes, distorcidas de tentar dar incentivos a determinados ativos. Né? No caso da MP do Bem, que foi essa MP lá de 2011, que tirou os incentivos das LCAs, LCIs, CRIs, CRAs, debêntures, ela cria uma distorção, tá? Porque o que acontece? Aí você acaba olhando esses títulos e fala assim, ok, eu tenho lá um título que paga a mesma coisa, e aí só vale para a pessoa física, né, que é essa MP, que depois virou lei, que é a Lei 2.431, de 2011, ela fala o seguinte, depende do agente que está aplicando, o incentivo, ele tem um incentivo fiscal ou não. Tá? Então, no caso da debênture, onde você tem algumas regras para cumprir lá um projeto, ou emissão pública, etc., essa debênture para a pessoa física é isenta de imposto de renda. E aí fica aquela comparação de, você compraria para aquele mesmo vencimento uma NTNB, que te pagaria 5%, ou uma debênture de uma empresa AAA que te pagasse 5%. Tá? Isso aí tem uma diferença grande em termos de taxa por duas razões. Uma, pelos próprios 5%, que você, na debênture, não pagaria em imposto de renda, então seria efetivamente 5%. Tá? Como também o imposto de renda que a NTNB tem sobre o quanto o IPCA vai dar daqui, quanto sobre a inflação daqui para frente. Então, assim, a rentabilidade da NTNB, que é um título do governo indexado à inflação, ela é a inflação mais uma taxa prefixada. Então, todo ano, todo período que ela paga cupom, você tem que calcular os dois e você vai ver o imposto de renda sobre isso. No caso da debênture é igual, só que ela não paga imposto de renda. Então, assim, você consegue construir cenários onde essa debênture é espetacular se a gente tiver inflação de, sei lá, 30% ao ano, 10% ao ano, né? Porque você não vai pagar imposto de renda sobre isso. Né? No caso da NTNB, você pagaria imposto de renda sobre isso. Tá? E esse é um principal speech de venda desse produto. Né? Se você acha que a inflação vai explodir, ele tem esse ganho, e aí sim, você estaria tendo um ganho aí que compensaria, no meu ver, o risco de crédito que você estaria correndo. Tá? Agora, em situações normais... A metodologia de venda da LCI em comparação com o CDB. Então, olha, o CDB paga 100% do CDI, a LCI só paga 90%. Mas como a LCI é isenta de imposto de renda, no final das contas sobra mais dinheiro para você. Né? O CDB é 100 menos 20 de imposto de renda, por exemplo, sobraria 80. A LCI é 90, zero de imposto de renda, sobra 90. O speech é o mesmo, só que o produto não é o mesmo. Porque CDB e LCI, no final das contas, o risco é o FGC. Se o risco é igual, se o risco é o mesmo, então eu só olho para o retorno. Agora, quando a gente compara a debênture com um título público, o risco de crédito na debênture é imensamente superior, o risco de liquidez é imensamente superior, só o risco de mercado que é igual. Então, se o risco é maior, o retorno tem que ser maior. Ou eu estou errado, ou toda a teoria de finanças está errada, ou eu não sei o que acontece. Por que as pessoas investem em debêntures incentivadas para ganhar menos do que num título público? Eu sei, é esse discurso que você falou da isenção de imposto de renda. Mas, para este caso, na minha opinião, não cola. É que na verdade, Arthur, o que eu vejo que fala no final, assim, isso faz até algum sentido. Você comprar um título, um NTNB, que vai vender inflação mais 5, e um título de crédito, uma debênture AAA, vamos dizer assim, a IPCA mais 5, na verdade, no bruto é a mesma coisa, né, na rentabilidade bruta. Mas quando você vai ter a rentabilidade líquida, que no final das contas é o que importa, você vai ter o que vai sobrar de dinheiro lá no final, essa debênture, ela está com uma rentabilidade maior um pouco, né, porque você não vai pagar imposto de renda, então você vai ter mais dinheiro lá no vencimento. Acho que a crítica que aí eu corroboro contigo é esse diferencial aqui cobre esse risco de crédito, né, que aí é uma discussão de precificação de risco de crédito no Brasil, que aí eu linha com você, que é muito mal feito, eu acho. Né? Então, assim, você tem um diferencial muito pequeno, que é esses 15% sobre o rendimento, que é no final das contas do imposto de renda, para correr o risco de uma empresa vis-à-vis de um governo. Né? Então, é um pouco... igual é muito difícil, a não ser que você tenha uma empresa que seja uma empresa muito boa. Por exemplo, eu vou te citar um caso que eu acho interessante.
Tem uma que saiu agora recentemente, de uma empresa que é uma exportadora. Tá? Então, assim, essa empresa, ela tem um hedge natural pela própria razão da exportação dela. Numa crise do Brasil, o câmbio vai lá para cima e ela acaba se beneficiando com isso. Ela exporta muito. Tá? Então, é uma empresa saudável, que já está aí há muito tempo, já tem um histórico grande, tem ação em bolsa há muito tempo, é estável, né? Foi classificada como AAA a emissão. Então, assim, essa aqui é uma que eu olhava o risco de crédito e falava assim, ok, essa diferencial aqui de 60, 70 basis points no cenário, mais ou menos, eu acho que até faz sentido. E aí eu vou olhando duas coisas, né? Um, risco de crédito e outro, risco de liquidez, né? A NTNB você vende quando você quiser. Isso aqui, você tem um pouco mais. Mas, assim, são pouquíssimos casos onde, por exemplo, eu consigo falar, olhar e falar assim, esse aqui é melhor estar na debênture. Tá? Em geral, pela precificação de risco de crédito, para 50, 70 bases, melhor ter um negócio líquido. Eu saio quando eu quero. Né? Então, assim, é muito pouco de rentabilidade a mais para o risco que você tá correndo, que é um pouco do que você está falando, né? Falado de outra forma. Então, assim, se essa debênture pagasse 200, 500 basis points a mais, aí a discussão era outra, que ela cobriria esse risco de crédito e esse risco de liquidez. Olha, muitas vezes não paga nada a mais e há casos que paga a menos. Que a pessoa física, por esse discurso, ela aceita receber menos da debênture incentivada do que num título público. Verdade. É verdade. E eu vou citar até um caso de uma petroleira grande que está envolvida no escândalo de corrupção do Rio de Janeiro. Não falei quem é. Essa petroleira está emitindo agora, recentemente, uma debênture, pagando a mesma coisa do governo. Tá? E vai ver lá, provavelmente ela é quirografária ou subordinada, sem nenhum tipo de garantia adicional. Sinceramente, eu nem fui atrás para ver o que era, Arthur. Assim, qual que seria a garantia que ela poderia, os bens dela? Eu acho que dificilmente ela faria isso, porque é uma empresa enorme e tal. Então, assim, sendo dessa forma que você falou, que muito provavelmente é igual, né? Aí, Eu acho que faz sentido. Mas aparentemente tem gente comprando. Vou compartilhar minha tela aqui. Pessoa física, quando escuta isento de imposto de renda, isso abre um pop-up na frente dele, ele não enxerga mais nada, ele não pensa mais nada, ele só fala, nossa, isento de imposto de renda, que maravilha, e não raciocina mais. Sendo assim, isso aqui é da Secretaria de Acompanhamento Econômico, um relatório que cobre todas as emissões de debêntures incentivadas. Desde 2011 até hoje, 61% dos investidores nesse tipo de papel são pessoas físicas. Fundos de investimento são só 11%. Entidades de previdência privada, só 3%. Esse pessoal é especializado em mercado, eles não costumam perder oportunidade. Se eles não estão olhando muito para esse papel, por que vai tudo parar no bolso da pessoa física? Será que vale a pena o retorno ajustado pelo risco? É isso, não é que o papel é ruim, a precificação do papel é mal feita por causa dessa questão aí da isenção de imposto de renda. E deixa eu aproveitar esse teu gancho aí, antes de você mostrar essa outra coisa, que é o seguinte, obviamente, se uma empresa vai captar, ela quer captar pelo preço mais barato possível. Né? Como a pessoa física tem essa isenção e quer dividir um pouco esse ganho, a pessoa física está disponível, quer pagar isso daí menos do que um fundo de investimento que não tem essa isenção. Então, essa distorção é criada pelo próprio mecanismo que foi feito ali na distribuição. Se você pegar a LCA... né? A queda do volume de CDBs, por exemplo, né? Bancos captavam via CDB antes. Não estão captando mais via CDB, por quê? Porque o limite CDB é 105, 110. O limite MLCA, uma LCA é 90. Então, assim, a distorção causa um fluxo de um ativo para outro e de um mercado para outro, né? De um público consumidor para outro, que é isso que você mostrou aí no gráfico, né? Uma distorção grande que foi criada depois disso. Eu acho que, assim, isso é um papel complicado de analisar, porque envolve aí o risco de crédito, né, a emissão das empresas, enfim, a situação das empresas. Para você entrar numa debênture dessa, você tem que entender a situação da empresa, né, o risco que você está correndo. Eu entendo hoje, principalmente na cultura brasileira, o pouco de educação financeira que a gente tem, é muito difícil para a pessoa física comum ir num papel desse porte.
Por que tem tanta pessoa física? Porque é o discurso dos bancos, das corretoras vendendo o papel. É interesse deles vender o papel. E aí tem todo um discurso que vai embasar essa venda e que a pessoa física, com pouca educação, acaba colocando dinheiro aí. Então, a gente vê um volume grande, não porque é um papel espetacular, mas justamente porque tem um discurso pronto de venda aí que acaba convencendo o cliente a aplicar, né? Como a gente tem o COI, que a gente já falou que é um outro caso, então, se é interesse do banco vender COI, vai todo mundo sair vendendo COI e as pessoas, ok, compra, eu não sei analisar, difícil para uma pessoa comum, né, que não está no mercado financeiro, conseguir ter esse tipo de avaliação. Comentei antes do fundo de crédito privado, porque aí elimina um pouco essa questão de você precisar fazer tantas análises e precificação, né? Como que uma pessoa vai conseguir bem precificado ou não precificado? É muito difícil, né? Então, eu acho que é importante cada vez mais você ir atrás e conhecer como funcionam os papéis, aplicado, e questionar muito também a pessoa que está vendendo isso, né? O banco ou a corretora, pedir as comparações, que tipo de risco você está correndo comparando um e outro, né? Quando a gente fala de título do governo, é o menor risco que tem. Né? Obviamente, o outro teria que pagar muito mais do que esse, para você correr algum risco a mais, né? Então, às vezes, coisas simples que você pode perguntar para o gerente já também ajuda você a tomar uma decisão, né? Isso. É isso. Você vai comparar com um título público e, na minha opinião, ela tem que render mais e não menos nem a mesma coisa. A isenção do imposto de renda, ela vai se perfazer se tudo der certo no final. No meio do caminho, quem tem prejuízo também já é isento de imposto de renda, tá? E se eu compro um negócio que vai me dar lucro, se der tudo certo no final, aí eu estou contando com a sorte. Isso é coisa de amador, não é coisa de profissional do mercado financeiro. Eu queria mostrar mais uma tela aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse gráfico, tá dando para enxergar bem aí? Esse gráfico eu tenho retorno aqui e risco nesse eixo. Então, essa bolinha, ela está num ponto em que une retorno e risco de cada um dos ativos. Qual que é o lugar dos sonhos, o lugar ideal? É ter uma bolinha aqui, ó. Quanto mais alto, mais retorno. Quanto mais à esquerda da sua tela, menor o risco. Então, o que tem aqui como um retorno alto e baixo risco? DI. Seria o Tesouro Selic, seria um fundo de um CDI, por exemplo. E aí, quando a gente vai andando para a direita, a gente vai andando para mais risco. Olha lá. Esse aqui é o índice das debêntures calculada pela Ambima. O retorno acima do CDI, com risco muito maior do que o CDI. Mas retorno bom, retorno alto. Depois eu venho para uma outra bolinha aqui, ó, que é debêntures todas relacionadas ao IPCA. Retorno alto, risco mais alto. Depois vem uma bolinha mais para baixo aqui, ou seja, o retorno está caindo, ó. O risco aumenta e o retorno cai. Quais são essas debêntures? Debênture de infraestrutura. O retorno é muito mais baixo do que as outras e o risco é mais alto do que as outras. Por quê? Porque não tem garantia, porque ela é quirografária, porque não tem garantias adicionais. Essas aqui vão para onde? No fundo de renda fixa de crédito privado que a gente está falando. E essas aqui, no bolso da pessoa física, que vê que é isento de imposto de renda e não faz nenhuma análise adicional. Então, fica a minha pergunta para você. Por que alguém escolhe ter mais risco e menos retorno, ao invés do contrário, que seria escolher mais retorno com menos risco? E com essa pergunta, acho que a gente encerra, né? A pergunta. Fica no ar. Vamos deixar isso aí para o público responder, porque... Então, responda, você que assiste, responda, deixa nos comentários a sua resposta, a sua opinião.
Não, mas é isso mesmo, acho que você tocou num ponto importante, né? E é que traz toda essa distorção aí da pessoa física comprando um título incentivado. Então, assim, é um título. Acho que só vale a pena a gente eu ressaltar um ponto, que é o seguinte: a debênture em si não é um título ruim, Não, é né? ótima. E a de infraestrutura mais ainda. É um título bom. O problema é essa distorção que esse incentivo acabou Isso. fazendo, né? Então, O que eu falo é a respeito da precificação. Eu acho o título mal precificado, mas o título é sensacional. O debênture é ótima para a infraestrutura mais ainda. A minha questão é a respeito da precificação do retorno ajustado pelo risco. isso, exatamente. Acho que esse é o ponto. Só para a gente deixar bem claro, né? Que o título não é ruim. Diferente, por exemplo, a mesma história do COI também, que a gente comentou. Assim, o título pode ser bom ou pode ser ruim, depende do que está lá dentro, do que tem definido. Então, acho que a debênture é o mesmo caso, e essas incentivadas, acho que todos concordamos aqui que a precificação dela é complicada, né? Para dizer o mínimo, se não é errada. Pergunta se eu tenho debenture. Você tem debênture, Fernando? Né? Não! Eu acho que você vai comprar Bitcoin antes, Fê. Mas, vamos entrar em variedades. Variedades, No rapidinho. momento, o nosso amigo Bitcoin de novo, né? Bateu $10.000 hoje, né? Então, assim, uma escalada impressionante de alta. Engraçado é que hoje ele bateu $10.000, voltou para 8 ele bateu $11.000, hoje voltou para 9, assim, caiu 25% da máxima já. É um pouco o pessoal realizando lucro aí. É um pouco do que eu tenho falado aí, né? Acho que é uma tecnologia que veio para ficar, espetacular. A ideia de criptomoedas é um negócio que acho que veio e vai mudar muito a ideia que a gente tem para frente aí de Estado, de a parte jurídica, que acho que ela tá trazendo bastante discussão para todos os reguladores e aí do mundo inteiro. Tá? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que começar certamente acompanhar, não dá para ver, para deixar de lado. A volatilidade é grande, a CME vai começar, a Bolsa de Chicago vai começar a fazer futuro agora em dezembro. Outro Nasdaq falou que primeiro semestre, ano que vem, vai listar futuro de Bitcoin lá também. Então, assim, ela tá andando. Acho que ela está ganhando vida. Eu estava até escrevendo um artigo sobre 2017, né, como é que foi agora recentemente, e o artigo para mim é 2017, um ano em que o mundo descobriu blockchain, não é nem Bitcoin, né, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, mas acho que é uma tecnologia que veio para mudar bastante. O Bitcoin é uma aplicação, as criptomoedas é uma aplicação dessa tecnologia. Acho que é um negócio que todo mundo tem que olhar, porque vai mudar muito para frente. Né? Então, acho que é só essa ressalva, acho que é uma dica, posso chamar de dica ou uma coisa nesse sentido, de que vai entender, tenta entender, ver o que é, porque é um negócio que já está aí, está chegando e vai mudar muito a vida da gente. Então, é um negócio que acho que vale a pena todo mundo começar a se inteirar cada vez mais. Eu falo sempre para os A meus gente alunos. já fez o programa de Bitcoin? Fez, mas pode refazer. Fez o primeiro, acho que vale talvez a gente fazer um outro para frente, né? Vamos ver. Vale a pena, hein? Porque Blockchain, às vezes. a gente fez um que era metade do programa, né? Isso. No começo, foi o primeiro que a gente fez. Acho que talvez valha a pena fazer um outro depois. Tá? Minha dica é essa. Isso aí. Eu vou dizer o seguinte, eu continuo sendo crente no blockchain e descrente das criptomoedas, não mudei de opinião, mas eu endosso a sua dica para que as pessoas estudem, entendam, contestem, antes de tomar um lado, é bom, acredito, vai mudar o mundo, ou é bobagem, tal, estude, porque eu que não sou empolgado, eu que não acredito em criptomoedas, estudo, vou a eventos, e eu chego lá, não vejo ninguém. Tem 20, 30 pessoas no máximo, 15 pessoas no máximo. Gente querendo comprar, tem um monte. Gente querendo entender o que está comprando, tem ninguém, né? Então, vá procurar saber, até porque você vai ser levado a estudar sobre blockchain, e blockchain é algo importantíssimo de todo mundo se inteirar. Muito bem. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer um programa de novo sobre isso mais para frente. Faremos. A minha dica é a seguinte: para as férias que vem agora, Portugal.
Hoje eu consegui descobrir 4 pessoas indo para Portugal quase na mesma época. Vamos aqui. Deve ter alguma coisa boa lá. Quando a gente voltar, a gente dá as dicas de Portugal. Aliás, tem um assinante do nosso canal que mora em Portugal, né? Depois, se ele puder mandar dicas também do que fazer lá, seria ótimo. Verdade. Boa. Nem lembrado, Fê. Em Portugal tá aí, falaram que tá barato além de tudo, né? Então, acho que talvez por isso Exato. eu efetivamente não achei caro, assim, nem passagem, até eu achei o preço bem justo. Mas depois a gente fala mais quando eu voltar para ver se a parte de alimentação, serviço, etc. Também é um negócio. Depois a gente conta se valeu a pena mesmo. Boa dica. Tá bom, acho que é isso então, né? Muito obrigado. É isso. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Boa noite e até a próxima semana. Boa noite, até a semana que vem. Tchau. Abraços.